Colocou a data na carta do tio, escreveu muitas missivas a parentes, amigos e vizinhos. Terminou de madrugada, como não estava com sono, deitou-se para descansar e ficou orando. Quando amanheceu, levantou-se, mandou chamar 3 empregados e ordenou: José, vá à cidade e entregue estas cartas aos destinatários, e esta aqui para o senhor Martinho, que a enviará pelo mensageiro. Aqui está o dinheiro que o senhor Martinho cobra. E você, Mateus, deve se preparar. Escolha um bom cavalo e vá à fazenda do meu tio, irmão de minha mãe, levar a ele esta carta. Você já foi lá outras vezes e conhece o caminho. Aqui está o dinheiro para a viagem. Deve ficar hospedado na cidade próxima à fazenda do meu tio, não aceite se lhe oferecerem hospedagem. Entregue a carta e pergunte se tem resposta, se não tiver, deve voltar de imediato, se houver, espere na cidade. E você, Luiz, entregue estas aos nossos vizinhos. Entenderam? Os 3 empregados concordaram com a cabeça e saíram para cumprir as ordens. Silas chamou Maria e foram ao quarto onde estava a bagagem trazida por Isaías. Vamos abri-la e guardar tudo. Peça a Sara para levar a Teresa este embrulho com os pertences do Onofre. Maria, quero lhe pedir para mudar para o quarto de Marta, mas sou empregada e não fica bem, discordou Maria. Para todos, você está atendendo a um pedido de meu pai e será temporário. O quarto, porém, deverá ser seu, você deve ficar por perto me dando segurança e também para vigiar meu pai. Entendeu? Vou levar minhas roupas hoje mesmo. Silas, quero lhe dizer que estarei sempre a seu lado e farei tudo o que me for possível para ajudá-lo. Obrigado. Abriram os baús e sacos de viagem. O pai de Silas não lhe mandou muita coisa, apenas algumas roupas, as dele e algumas de sua mãe e irmãos. E entre as peças de tecido, estavam as joias e uma quantia de dinheiro. Maria falou: Silas, vou guardar o dinheiro e as joias. As roupas de papai leve para o quarto dele, as outras, coloque 110 armário do quarto de Felipe e leve também para lá as minhas. Vou mudar de quarto. O aposento de Felipe é mais espaçoso e perto do quarto de papai. E o que vamos fazer com os objetos que estão nos outros quartos? Perguntou Maria. Por enquanto, vamos deixá-los onde estão. Objetos materiais são para serem usados, como dizia mamãe. Com certeza eles terão serventia. Maria foi chamar as 2 empregadas para ajudá-la. Silas olhou para aqueles objetos e sentiu uma dor profunda. Seria melhor, meu Deus, que o Senhor me levasse. Ficaria junto deles, seria feliz novamente. Nunca reclamei por ter me criado feio e deficiente, mas agora não entendo. Por que me deixou sozinho? Sentiu a resposta no seu íntimo, para consolar outros que estão sozinhos também. Pegou a caixa com as joias e dinheiro e foi para o escritório de seu pai, localizado ao lado da sala de refeições. Entrou e fechou a porta, tirou um quadro da parede e ali estava um cofre, abriu e colocou o dinheiro. Tenho bastante, mas a fazenda deverá continuar dando lucro, exclamou baixinho. Fechou o cofre, continuou com a caixa na mão, saiu do escritório e foi para outro cômodo, a sala íntima de sua mãe, onde ela bordava e fazia sua leitura. Trancou a porta e verificou se a janela estava fechada, tirou com cuidado uma poltrona do lugar, soltou 2 tábuas do piso e abriu um alçapão. Ali havia outro cofre. Silas abriu e, antes de colocar as joias, olhou para as 5 barras de ouro e viu o envelope citado por seu pai, no qual estava escrito casos de família. Colocou a caixa, pôs tudo no lugar, sentou-se na poltrona e pensou: mamãe gostava muito de sentar aqui. Era esta sua poltrona favorita. Nem ela sabia desse esconderijo. Não estranhei quando papai me mostrou e me ensinou a abrir os 2 cofres. Agora estou entendendo, acho que ele, sem entender bem o porquê, sentiu necessidade, vontade de me mostrar e ensinar-me a abri-los. Usarei essa fortuna para algo bom, papai, não esbanjarei o que o senhor com muito trabalho guardou pensando nos filhos. Levantou-se e foi almoçar. Capítulo 4. A reação de Teresa. Silas resolveu fazer logo o que o pai lhe sugeriu.
Depois do almoço foi com Maria ao quarto dos pais e ela cortou o cabelo de Isaías. Você tem os dentes muito estragados, comentou Silas, por isso deve sorrir pouco. Não tenho vontade nem motivos para rir, respondeu Isaías. Se for rir, faça de maneira discreta, assim mostrou o menino, sem abrir a boca. Ande com a cabeça levantada, olhando para a frente. Vou colocar em você a aliança de papai e este anel. Não deve tirá-los. As roupas dele ficarão um pouco largas. Se você não engordar, mandaremos apertá-las. Vou ter de usar botas. Vestir essas roupas? Perguntou Isaías. Vai, sim, respondeu Maria. Isaías, a gente acostuma logo com as coisas boas. As botas poderão incomodá-lo no começo, mas depois você não vai querer ficar sem elas. Isaías pediu Silas, vou ensiná-lo a falar corretamente. Para que aprenda, vou corrigi-lo, está bem? Sim, e para começar, meu filho, chame-me só de pai. Sim, papai, falou sorrindo o menino. E principiaram, Maria e Silas, a ensiná-lo a usar os talheres e a vestir as roupas que pertenciam a João. Com o corte de cabelo, reconheceram que ele ficou muito parecido com o antigo proprietário da fazenda. Como já haviam dito que os cabelos dele branquearam e que a voz estava mais rouca, acharam que ninguém iria desconfiar da troca. Silas tentou ocupar-se, andava pela fazenda verificando tudo e ficava muito com Isaías ensinando, o que fazia com carinho e aos poucos com medo de ele se aborrecer com tanta informações. Os três, Maria, Isaías e Silas, estavam sofrendo muito. Maria porque desde mocinha tinha em seus patrões sua família e os amava, especialmente Dona Violeta. Isaías padecia porque se viu de repente sem família, e a morte de seus filhos foi para ele uma enorme perda, achava que nunca mais seria feliz ou teria alegria. Silas sentia como se tivesse levado um soco que o deixara sem sentidos. Às vezes, achava que ia acordar daquele pesadelo e que nada daquilo havia acontecido, em outras, reconhecia que tudo era verdade e sentia muita dor e, então, recorria à oração. Se não fosse a carta de seu genitor, acharia que no tempo previsto eles voltariam para alegrar aquela casa. Compreendeu que não poderia fraquejar, tinha de atender ao pedido de seu pai e pôs-se a fazer o que lhe competia. À noite, orava e chorava até adormecer. 2 dias se passaram e Juvencio, um homem bom que havia tempo trabalhava e morava na propriedade, comentou com Silas, são 4 empregados a menos agora na fazenda. Logo necessitaremos de mais pessoas aqui. O que seu pai irá fazer com a casa de Isaías? Papai, respondeu Silas, já comentou comigo sobre esse assunto. Vamos pedir para vocês espalharem que estamos precisando de empregados. Quanto à casa de Isaías, irei à tarde lá e tirarei alguns objetos pessoais, que guardaremos se por acaso a outra filha dele der notícias ou vier aqui. Vou conversar com meu pai e deixaremos a casa em que Isaías morou em condições de ser habitada por outro morador. Silas se preocupou. Juvencio tinha razão. Necessitariam logo preencher as vagas existentes. E Teresa, do Onofre, que irão fazer com ela e os filhos? Perguntou Juvencio. Se arrumarem mais trabalhadores, vão precisar da casa. Teresa ficará morando lá e papai o sustentará. Pode dizer por aí que ninguém os tirará de lá, a não ser que ela queira sair, afirmou o menino. O senhor João é bom, e ficou mais bondoso ainda. Isso nos dá tranquilidade. Se algo acontecer conosco, nossas famílias ficarão protegidas. Vou pedir para falarem por aí que o senhor João precisa de empregados. Silas foi conversar com Isaías. Papai, estamos com 2 problemas. Isaías prestou atenção e o menino continuou a falar. Vamos precisar de mais pessoas para trabalhar na fazenda e da casa de Isaías. O que faço? Você tem razão, a fazenda ficou com 4 homens a menos. Desfazer-se da casa em que eu morava. Nada mais será como antes. Eles não voltarão. Fez uma pausa, suspirou e indagou. Você tem certeza, filho, de que é isso que quer que seja feito? Devemos fazer mesmo essa troca? Sim, certeza absoluta, papai. Então vá lá, na minha casa, pegar alguns objetos para mim. Depois divida os móveis e as roupas com os outros empregados. É o certo, concordou Silas. Você não precisará mais de nada de lá. E como arrumar os empregados? Como seu pai faria, respondeu Isaías. O mais importante já fez, pediu ao pessoal para comentar.
Chegarão pretendentes, você os entrevistará. Nada de decidir de imediato. Diga que eu os escolherei. Pergunta onde trabalhou, por que saiu ou quer sair, se tem família, quantos são e anote tudo. Depois conversaremos e decidiremos. Isaías falava muito errado, e Silas aproveitava essas conversas para corrigi-lo. Silas pediu a Maria para visitar Teresa e tranquilizá-la. Ela foi, ao voltar, comentou: menino Silas, Teresa está estranha, muito quieta, não quer fazer nada em casa. Mandei Sara levar comida para eles e Bernadette para lavar as roupas e limpar a casa dela. Teresa sempre foi bastante desequilibrada. Onofre teve um casamento infeliz. Acho que era por isso que ele sempre pedia seu pai para fazer um serviço em que precisaria viajar. Ela diz que escuta vozes, talvez seja por isso que conversa sozinha e é muito nervosa. Normalmente, fala muito, estranhei por encontrá-la muito quieta. Somente me fez uma pergunta quando lhe dei o recado: o senhor João disse mesmo que cuidará de nós. Das crianças? Afirmei que sim e que ela podia ficar tranquila. Teresa não falou mais nada. Espero que melhore. Coitadas das crianças. Silas pensou que Teresa certamente melhoraria, os filhos a fariam reagir. Mas, ao amanhecer do quarto dia depois da chegada de Isaías, Silas acordou com gritos. Levantou-se correndo e foi para o pátio. Era Sara, que chegava para trabalhar e gritava muito assustada. Silas disse: Sara, aflita, passei pelo açude e lá estava o corpo de Teresa boiando. Vamos lá. Silas correu junto dela e, quando chegou ao açude, 2 empregados tiravam o corpo das águas. Todos os empregados da fazenda e suas famílias estavam ali, assustados e comovidos com a tragédia. É Teresa mesmo, ela se matou, exclamou Sara. Verifique se ela está morta mesmo, pediu Silas. Está sim, respondeu o empregado que a tirara da água. Está rígida, deve ter vindo para cá assim que escureceu, ontem à noite. Como pôde se afogar num lugar raso assim? Perguntou Sara. Também não entendo, respondeu o empregado. Aqui, o lugar mais fundo chega à minha cintura. Ela foi determinada, colocou a cabeça em água e não a levantou. O que faço numa situação dessa? Pensou Silas, tentando achar uma maneira correta de agir. O padre não benze corpos de suicidas e ela não tem família aqui. Tenho de avisar a autoridade na cidade. Vou perguntar o que fazer a Maria e ao Isaías. Mas onde deixo o corpo? Meu Deus, me ajude. Suspirou e falou: vou contar a meu pai e ele me dirá o que fazer. Vamos colocá-la no galpão. Sara, por favor, troque a roupa do cadáver e você, Bernadette, vá à casa dela e cuide das crianças. Ao entrar em casa, Silas chamou por Maria. Foram ao quarto de seus pais e acordaram Isaías. Silas contou falando depressa o que acontecera e perguntou aflito: o que faço? Não sei, respondeu Isaías, mas seu pai certamente saberia. Por que, Silas, não pensa nele, não tenta imaginar como o senhor João agiria, mas sem ficar aflito, recomendou Maria. Será que somos culpados pela morte dela? Perguntou o menino suspirando triste. Foram muitas mortes de uma só vez. Ninguém foi ou é culpado. Quem podia imaginar que ela iria cometer esse desatino? Falou Isaías. Calma, pediu Maria. Eu também acho que não devemos nos culpar. E vamos achar a melhor maneira de conduzir esse fato. Quando a gente não sabe como agir, devemos recorrer a Deus. Por favor, senhor, o que devemos fazer? Quem avisar? É isso, Maria, exclamou Silas. Avisar. Pensei nisso sem entender bem o porquê. Vou pedir que um empregado vá rápido avisar o padre Mateus e o senhor Souza, que é autoridade na cidade no momento. Pedirei ao Juvencio para organizar o enterro. Vamos enterrá-la assim que tivermos autorização. Acho melhor velar o corpo no galpão. Aqui na fazenda, Teresa não tinha parentes. Vocês sabem se ela tem alguém da família morando aqui por perto? Ela tem um irmão que trabalha na fazenda vizinha e tios e primos que moram na cidade, respondeu Isaías. Vou mandar avisá-los. Será que devo ir vê-la? Perguntou Isaías. Não, respondeu Silas. Acho melhor o pessoal da fazenda não vê-lo por enquanto. Direi que o senhor está traumatizado com tantas mortes. Voltou ao galpão onde todos o esperavam com as ordens.
Silas pediu a Juvêncio para organizar tudo e a 2 empregados, um para avisar o irmão dela e outro para ir à cidade. Menino Silas, é a família do defunto quem oferece no velório bebida e comida. Como vamos fazer? Perguntou Juvêncio. Vou dar ordens para Maria fazer o que é de costume lá em casa e trazer para cá. Não podemos tirar mais os trabalhadores dos seus serviços. Por isso vou ao cemitério ao pé do morro e cavar eu mesmo uma cova. Acho que devemos enterrá-la ao entardecer, opinou Juvêncio. Vamos enterrá-la naquele local? Perguntou Silas. Suicidas são enterrados lá, respondeu Juvêncio. Triste, está bem, concordou o menino. Quanto ao horário, vamos esperar que o irmão dela chegue. Juvêncio suspirou triste e falou tão baixinho que foi escutado somente por Silas. É que ela deve ter morrido ontem à noite, está com muita água na barriga, nos pulmões, não devemos esperar muito para enterrá-la. Vou agora fazer o buraco. Ele saiu e Silas olhou para o cadáver. As mulheres haviam trocado sua roupa e colocado flores ao seu redor. Orem por ela, pediu Silas. Será que adianta? Perguntou uma das mulheres. Suicida vai para o inferno? Adianta sim, afirmou o menino. Às vezes nós duvidamos, mas a oração tem força. Deus é bom pai. Ele ama muito seus filhos. Teresa estava doente, perturbada, e Deus levará isso em conta quando for julgá-la. Vamos orar, determinou uma mulher. E começou a rezar e as outras acompanharam. Silas sentou-se e orou, rogou a Deus por aquela alma sofrida. Deus, eu lhe peço, receba Teresa em seu reino, perdoe-a, ela com certeza não quis ofendê-lo. Acredito que estava desesperada e doente. Desculpe-me, enclausurei-me em minha dor e esqueci-me dela. Mesmo que ela não lhe peça perdão, perdoe-a, por favor. Depois de orarem por minutos, as mulheres foram para casa cuidar de seus afazeres. Silas foi com Maria ver o que fariam para servir as pessoas e aos parentes de Teresa que viriam ao velório. Os 2 empregados retornaram e o que tinha ido à cidade disse: Silas, falei com o padre Mateus e ele pediu ao senhor João para desculpá-lo, mas que não pode encomendar o corpo de um suicida. O Sr. Souza me disse que está muito atarefado para vir aqui e que, se nós definimos que foi suicídio, ele acredita que podemos enterrá-la. Os parentes foram avisados e alguns virão logo mais. O irmão dela está vindo com a mulher, de charrete, informou o outro empregado. Silas agradeceu-lhes e pediu que retornassem ao trabalho. Recepcionou as pessoas que foram para o velório. Como de costume, foram servidas comida e bebidas, oraram também. O irmão dela quis que a enterrassem ao entardecer. Juvêncio colocou o corpo na charrete e Silas foi junto. Somente umas 6 pessoas acompanharam o cortejo. Nesse local, não longe da cidade e ao pé do morro, havia algumas sepulturas. Cercado por um muro baixo de pedras escuras, a área era triste sem beleza. Como ficava no caminho para a cidade, os parentes de Teresa acompanharam o corpo, mas não pararam no local para o enterro. Juvêncio enrolou o corpo num lençol, colocou-o na cova e, sozinho, cobriu-o de terra. Silas ficou olhando tristonho e pensou: minha mãe e meus irmãos foram enterrados em túmulos, mas papai deve ter sido enterrado assim, em alguma cova e talvez junto de outros cadáveres. Mas para a alma esse fato não deve fazer diferença. O que importa é o que ela leva de bom na sua bagagem nessa viagem. Acho que a morte é uma viagem. Minha família, a do Sr. Manuel e a do Isaías, ficaram doentes e lutaram bravamente para não morrerem, e Teresa, sadia, se mata. Que Deus ampare todos os que partiram e principalmente Teresa, exclamou Silas com a voz rouca e enxugando as lágrimas. Voltaram calados. Maria, assim que viu Silas, foi ao seu encontro falando. Silas, o irmão de Teresa, somente viu as crianças. Perguntei-lhe se ia ficar com elas e ele me respondeu: não, já temos 7 e vivemos com dificuldades. O que iremos fazer com aqueles órfãos? O Sr. João é quem deve decidir, opinou Juvêncio. Com certeza, é o patrão quem deve decidir, respondeu Maria. Estou falando para Silas porque o Sr. João está muito triste. Com razão, perdeu a esposa e os filhos, disse Juvêncio. Vou conversar com papai, falou Silas. Mas, por esta noite, peça Bernadette ou a Sara para dormir com eles. São tão pequenos, órfãos devem ser levados para um orfanato, comentou Juvêncio. Orfanato não, pensou Silas.
Vou resolver isso, mas é melhor Juvencio achar que é meu pai quem toma as decisões. Amanhã resolveremos. Por esta noite, que alguém durma com as crianças. Silas informou Maria. O mensageiro do Sr. Martinho trouxe várias cartas e o empregado que foi à fazenda do seu tio retornou. Peça a ele para vir falar comigo, mas, se estiver muito cansado, que venha amanhã cedo. Vou levar as cartas para meu pai. Silas estava cansado, mas pegou as cartas, convidou Maria a acompanhá-lo e foram para o quarto do pai. Contou a ele tudo o que aconteceu. Filho, comentou Isaías, não entendo como alguém pode se matar. Vi recentemente muitas pessoas doentes lutando para viver e essa mulher se suicida. Acho que ela não teve coragem para enfrentar a vida. É triste mesmo, exclamou o menino comovido. Confesso que pedi a Deus para adoecer e morrer, mas o pai não me atendeu. Não passou pela minha mente me matar, nem o farei. Cruz credo. Suicidas vão para o inferno e sofrem para sempre. Acho que não, exclamou Silas. Como não? Perguntou Maria. A igreja afirma isso. Não compreendo direito o porquê de pensar assim, mas acho que Deus não castiga nenhum dos seus filhos e que sofrimento nenhum dura por muito tempo. Não quero me suicidar e que o Pai do céu me ajude a nunca pensar nisso. Acho que quem se mata deve sofrer no além, mas por um certo período. Deus nos ama muito para nos punir para sempre. Mas vamos falar de outra coisa. Que iremos fazer com os filhos de Teresa e Onofre? Órfãos devem ir para o orfanato quando os parentes não os querem, opinou Isaías. Se fossem seus filhos, o que você iria querer para eles? Perguntou Silas. Se fossem meus, eu os ia querer juntos e bem. Sofreria com eles separados ou no orfanato, respondeu Isaías. E se fossem meus, rogaria a Deus piedade, e que alguém bondoso cuidasse deles. Como é difícil ficar órfão pequeno, exclamou Maria com os olhos lacrimosos. Que fazer então? Perguntou Isaías. Penso muito nos meus filhos que Deus levou. Quero que eles estejam bem. Se fosse o contrário, eu ter morrido e eles terem ficado, embora adultos, eu gostaria que estivessem amparados. Seu pai se preocupou com você, preferiu ser enterrado numa cova coletiva como empregado, pensando em você, para que não fosse para um orfanato ou, pior, para um asilo de doentes. Se mandarmos os 4 órfãos para o orfanato, talvez sejam adotados por famílias diferentes. E será que eles serão bem tratados? Eles ficarão bem. Poderíamos deixá-los um com cada família de empregados aqui na fazenda e você daria quem ficasse com eles uma ajuda de custo, sugeriu Maria. Todos os empregados que moram aqui têm família numerosa, comentou Isaías. Eu antigamente não iria querer um órfão na minha casa. E agora? Perguntou Silas. Agora penso diferente. É muito triste ficar sem família. Eu, que já estou velho, sinto muita falta deles. Com essa tragédia, ficamos sem família, mas Deus nos deixou unidos. E se uma empregada morar com eles? Indagou Maria. Morar 24 horas por dia? Perguntou Isaías. Essa pessoa teria de deixar sua casa, seus familiares. Depois necessitamos da casa para outro empregado habitar. Ficaram em silêncio por momentos. Silas pediu a Deus que os ajudasse a tomar a melhor solução. Sentiu-se tranquilo e falou baixinho: corro o perigo de ir para um orfanato ou asilo. Não quero ir e aquelas criancinhas também não. Deus me deu uma oportunidade, que devo oferecer a outros também. Jesus disse: faça a outro o que gostaria que alguém lhe fizesse. Você, Isaías, está fazendo por mim o que gostaria que alguém fizesse aos seus filhos. Maria também. Eu também devo fazer. Vou trazer os 4 órfãos para nossa casa, eles aqui? Perguntou Maria assustada. Acho ótimo, exclamou Isaías. Mas o que as pessoas irão falar? Haverá comentários, preocupou-se Maria. Diremos a todos a verdade parcial, respondeu o menino, que necessitamos da casa para outro empregado e que, enquanto não acharmos quem queira ficar com os 4 órfãos, eles ficarão conosco. Mas a verdade é, eles ficarão conosco em definitivo. Vamos criá-los, educá-los e ensiná-los a trabalhar. Quando adultos, serão empregados nossos. Amanhã, Maria, você irá buscá-los. Traga somente as melhores roupas deles e alguns objetos dos pais que poderão querer guardar de recordação. Vamos alojá-los no meu antigo quarto. Os 4 juntos, para não estranharem.
Vou dar a eles os brinquedos que temos aqui, guardados, e pedir que Luzia conserte as roupas dos meus irmãozinhos para servirem neles e que faça outras para as duas meninas. Gostei, exclamou Isaías. Tenho medo dos falatórios. O senhor João não faria isso, comentou Maria. Não antes da desgraça, exclamou Silas. Meu pai mudou e para melhor. Será que os outros empregados não ficarão enciumados? Perguntou Maria. Também vou ajudá-los, falou Silas determinado. Faz tempo que eles querem aumentar suas casas. Vou mandar chamar os homens que nos fazem serviços temporários e moram na cidade para virem nos ajudar. E vou aumentar o salário deles. Isso é maravilhoso, exclamou Isaías. Que acha, Maria? Perguntou Silas, vendo-a indecisa. Se for para todos viverem melhor. Mas tenho medo de alguns problemas que poderão surgir. Os outros fazendeiros podem achar ruim, os empregados se sentir muito merecedores e não quererem cumprir suas funções. Infelizmente não se pode dar moleza para alguns. Vamos correr o risco. O aumento será igual ao que nosso vizinho, o Sr. Afonso, concedeu. Ele já remunera melhor seus empregados há tempos e não tem problema com isso. O conserto das casas é uma melhoria que papai quer dar à fazenda. Vou dar as ordens. Estou pensando em deixar o Juvencio como nosso ajudante direto, como capataz. Nunca tivemos um, papai cuidava de tudo, mas agora acho que iremos precisar. Que você acha, Isaías? Juvencio é honesto e capaz. Fez boa escolha. Diga que comigo adoentado, iremos precisar, opinou Isaías. Silas deixou as cartas em cima da cômoda. Vou lê-las mais tarde. Vou pedir aos empregados para se reunirem no pátio e conversar com eles. Os empregados tinham voltado para suas casas para o jantar e foram para o pátio curiosos para saber o que o senhor João queria com eles. Onde está o nosso patrão? Perguntou Juvencio ao ver Silas. Venho aqui transmitir as ordens de papai. O médico ordenou que ele ficasse acamado por uns 30 dias. Ele está fraco e muito triste. Mas está a par de tudo. Vamos arrumar novos empregados, temos 2 casas para os moradores. E para isso tomou as seguintes providências: as 4 crianças de Onofre irão para nossa casa e, por enquanto, cuidaremos delas até decidirmos o que fazer, se irão para um orfanato ou se serão adotadas. Os pertences da casa de Teresa devem ser repartidos entre vocês depois que Maria pegar alguns objetos. Meu pai decidiu ter um capataz e escolheu você, Juvencio. As casas em que moram serão reformadas como haviam solicitado. Para nos ajudar, contrataremos os trabalhadores da cidade. Assim ficarão mais bem instalados. E papai decidiu aumentar seus salários. Os empregados que estavam quietos, ao ouvirem a última frase, comentaram alegres: que bom, o senhor João está sendo muito generoso. Como será o conserto das casas? Vamos primeiro consertar o que está estragado e vamos aumentá-las. Quero ouvir o que querem e papai irá atendê-los no que for possível. O aumento de quanto será? Perguntou um outro empregado. Silas falou e novos comentários. Eles estavam entusiasmados. Silêncio, pediu Silas. Meu pai quer, que todos estejam satisfeitos, que trabalhem com vontade, que aqui na fazenda não haja brigas, que sejam amigos e vivam felizes. E que façam jus para merecerem o salário. Agora podem ir. Depois de amanhã, Juvencio irá à cidade contratar os trabalhadores e comprar material. Saíram e ficaram Juvencio e o empregado que voltara da casa de seu tio. Juvencio olhou para Silas e comentou: seu pai, menino Silas, sempre cuidou de tudo na fazenda. Se ele acha agora que precisa de alguém para ajudá-lo e me escolheu, vou fazer de tudo para não decepcioná-lo. Estou contente por ser o capataz, fiz direitinho tudo o que você me pediu, disse o outro empregado a Silas. Seu tio não quis me receber, mas uma filha dele pegou a carta e mandou que voltasse no outro dia. Fui pernoitar na cidade como me recomendou. Voltei no dia seguinte e, então, seu tio, a esposa e 3 filhos me receberam na sala. Ele me interrogou. Fiquei com medo. O que ele perguntou? Silas quis saber como estava seu pai, quem era o filho vivo, como está a fazenda. Eu respondi que não tinha ordem para falar. Seu tio foi estúpido comigo, gritou, disse que empregado dele não respondia assim. Pensei que ia me surrar. Aí ele mudou o tom de voz e perguntou novamente: João está bem?
Respondi, sim, senhor, está muito bem, forte e sadio. Qual filho dele está vivo? Silas, falei. Aquele aleijado, perguntou ele. Não respondi, estava apavorado, tremia, mas ele não fez mais perguntas, me entregou um envelope e disse, aqui está a resposta. Pode ir embora. Peguei a carta, saí apressado e voltei para cá o mais rápido que consegui. Senti muito medo desse seu tio, obrigado, disse Silas. Agora vá descansar. Silas entrou em casa. Maria, vou jantar, depois vou ler as cartas e amanhã você irá buscar as crianças. Será que está agindo certo, Silas? Perguntou Maria. Quando fazemos algo baseado no que Jesus nos ensinou, acredito que sim. Daqui para frente vou agir pensando se Jesus estivesse no meu lugar o que ele faria. Comparar-se com Jesus é difícil. Foi-nos ensinado que ele é Deus, exclamou Maria. Jesus falava que era filho de Deus e, se temos de seguir algum exemplo, que seja o dele. E jantou. Gabriel e Eduardo estavam desde cedo na fazenda e tentaram orientar Silas como este pedir a Deus. Gabriel, darão certos projetos de Silas? Perguntou Eduardo. Não pense você que sei de tudo e adivinho o futuro. Talvez pela minha experiência de vida, sei o básico. No momento, Silas agiu do melhor modo possível. Está sendo bondoso e justo com os empregados e com os órfãos. Quando fazemos algo de bom a alguém, outros fazem o mesmo a nós. Por isso, Eduardo, tive permissão de meus superiores na colônia para visitar Silas mais vezes e tentar ajudá-lo sempre que ele rogar a Deus orientação. Que bom, exclamou Eduardo. Espero que eu possa vir junto. A permissão foi dada porque ele decidiu acolher os 4 órfãos. Obtive permissão por muitos motivos, mas também pela decisão dele de acolher as crianças. E você, sempre que for possível, poderá vir comigo. Agora tenho de inspirá-lo a ler as cartas, embora Silas esteja cansado e com sono. O padre virá aqui amanhã. É bom que o vigário encontre tudo, como João planejou. Gabriel aproximou-se de Silas e pediu, Silas, vá, por favor, ler as cartas. O menino falou a Maria que estava na sala. Maria, estou cansado e com sono, queria deixar as cartas para amanhã, mas vou lê-las. Pode ser que alguma seja urgente e que eu tenha de tomar alguma providência imediata. Estou cansada, mas não com sono, respondeu Maria. A morte de Teresa me abalou muito. Trago as cartas para cá e faço companhia a você enquanto as lê? Quer que vá buscá-las? Quero. Obrigado. O menino esforçou-se para ficar acordado e esperou Maria trazer as cartas. Capítulo 5. A visita. Logo Maria voltou, entregou as cartas a Silas, acendeu outro lampião e sentou-se ao seu lado. Vou primeiro abrir a carta do meu tio Bento, irmão de papai, falou Silas. Ele leu e comentou com Maria. Ele somente diz que sente muito, dá os pêsames. Veja, Maria, a missiva dele tem somente 7 linhas. Agora vou abrir a do tio Josefo, e o irmão de mamãe. Maria, você não acredita o que ele escreveu. Disse que sente muito e que Deus foi injusto levando sua irmã em vez de levar a mim. Está se referindo ao papai que irá à cidade e verificará como se deu o falecimento de Violeta. Disse ainda que não tem intenção de nos visitar nem nos quer como visita. Que indelicadeza, exclamou Maria, indignada. É por isso que sua mãe não gostava desse irmão. Não ligue, Silas, são 2 pessoas insensatas. Não ligo, não lhes quero mal, mas também não gosto deles. É melhor que não venham nos visitar e que não nos incomodem e que eles nos esqueçam, exclamou Maria. Silas foi abrindo as cartas e lendo-as rápido, sem prestar muita atenção. São dos vizinhos e amigos do papai na cidade. Todas dando condolências e oferecendo ajuda. Que gentis. Maria. Esta é a do padre Mateus. Ele vem aqui amanhã. Meu Deus! Que vamos fazer? Papai, na carta, me orientou sobre a possibilidade dessa visita. Pediu para que fizéssemos o almoço como de costume. Maria, você fará o almoço amanhã, claro. Mas o pato de que ele gosta tem de ficar no tempero a noite toda. Bom, isso não é problema. Vou ao terreiro, pego o pato e o preparo. Será que o padre Mateus não vai querer ver o senhor João? Ele com certeza está vindo para visitá-lo. Papai pensou nisso também.
recomendou que Isaías, vestido com seu roupão, ficasse na sacada do quarto dele e acenasse para o padre quando ele chegasse, fosse servido o almoço e que eu lhe desse dinheiro para celebrar missa para nossos mortos. E lhe contasse o que já falamos a todos, que papai emagreceu muito, os cabelos branquearam, que está com a voz rouca, muito abatido, fraco, triste, que médico recomendou repouso e que não tivesse contato com outras pessoas. Será que dará certo? Perguntou Maria. Espero que sim. Se convencermos o padre, ele dirá que viu papai e todos acreditarão. Vá descansar, Silas pediu Maria. Não estou com sono, vou preparar o pato e fazer os doces de que o vigário gosta. Amanhã cedo você prepara Isaías, ensaia como ele fará. E você, concorde com o padre em tudo, entendeu? Tudo que o vigário falar, escute-o atento e lhe dê razão. Depois não se esqueça de agradecer a visita e de lhe pedir a bênção. Estou preocupado e acho que não vou conseguir dormir, queixou-se o menino. Vai dormir sim. Amanhã vou acordá-lo cedo. Boa noite. Silas foi deitar, mas não conseguiu se concentrar nas suas orações, estava preocupado e com medo. O vigário sempre lhe dava um certo receio. Quando olhava, parecia que estava indagando: por que você é feio? Porque é deficiente? Vai dar certo, exclamou Silas, baixinho. Tem de dar. Maria também ficou muito nervosa e agitada, sabia quanto era importante a visita do padre Mateus. Foi com um lampião ao cercado onde estavam os patos, pegou um e o preparou. Logo cedo colocaria para assar. Fez com atenção os doces, duas receitas diferentes de que o vigário gostava. Foi à adega e verificou se havia vinhos que ele apreciava, suspirou aliviada por tê-los. Era bem tarde quando foi se deitar. Como não estava com sono, deu somente alguns cochilos e levantou-se bem cedo. Fez o café e foi chamar Silas. Acorde, menino. Temos de deixar tudo arrumado para a visita do padre. Vou fazer minhas orações e já levanto. Não fique nervoso, falou Maria torcendo as mãos. Não devemos ficar agitados, vamos agir naturalmente. Muito natural não será possível, respondeu Silas. Lembra de que estamos de luto e muito tristes. E não fique você nervosa. Haja como sempre, comida preferida, a sobremesa, dê a ele doces para levar. Meu pai sabia lidar com o vigário, ele me mandou, escreveu na carta, lhe dar muito dinheiro. Ontem estava indeciso, mas acordei com a certeza de que é isso que tenho de fazer. Você tem o dinheiro? Perguntou Maria. Temos, sim. O melhor então é seguir as recomendações de seu pai. O padre é influente, se ele desconfiar de alguma coisa, fará o Sr. Sousa enforcar Isaías. Que Deus nos proteja, vamos fazer tudo direito e dará certo. Já vou tomar café. Silas tomou o desjejum. As empregadas chegaram e Maria as colocou para limpar as salas. Silas pediu Maria, leve o desjejum de seu pai e converse com ele e muito cedo para acordá-lo. Logo mais eu levo. Silas foi à sala ao lado, o escritório de seu pai, fechou a porta, abriu o cofre e separou a quantia que daria ao padre, colocou-a num envelope, que guardou numa gaveta, fechou o cofre e foi então levar café para seu pai. Acorde, papai. Tome seu café e depois vamos ensaiar. O padre virá almoçar aqui. O quê? O padre virá aqui. Ai, meu Deus! Ele vai desconfiar. Por que aceitei isso? Vão me castigar. Calma, pediu Silas. Já planejamos tudo. Vai dar certo. Maria está fazendo tudo o que ele gosta de comer para agradar-lhe. Ele não virá conversar com você, vai vê-lo de longe. Vamos fazer isso, você colocará o roupão de papai. Quando a charrete dele chegar, você irá para a sacada e de lá o cumprimentará, pedirá a benção com um gesto e, quando o padre entrar em casa, você entra no quarto e deixa tudo comigo. Que Deus nos ajude. Silas, será que não é errado pedir a Deus que nos ajude a enganar alguém que, além disso, é um representante direto dele? Será que, em vez de nos ajudar, não nos castigará? Isaías, somos, todos nós, filhos de Deus. O Pai maior é o ser perfeito e não faz distinção entre seus filhos por um ser isso e outro aquilo. Não vamos pensar que estamos enganando, estamos apenas nos defendendo. Entendeu? Não, mas não tem importância. Vamos fazer tudo para ele não descobrir. Ensine-me como devo agir.
Silas ensinou e repetiram o gesto muitas vezes. Agora vou tomar algumas providências, falou Silas, e o senhor, papai, faça barba e troque de roupa. Voltarei aqui antes de a visita chegar para repassarmos mais uma vez. Silas foi procurar Juvencio e o encontrou trabalhando. Juvencio, por favor, troque a roupa por uma limpa, a melhor que tem, depois fique na frente de nossa casa. O padre virá almoçar conosco. Preciso de alguém para ajudá-lo a descer a charrete. Papai sempre fez isso, mas está impossibilitado e eu não tenho como auxiliá-lo. Assim que o vigário chegar, ajude-o e descer, tome a bênção e depois tire o cavalo da charrete e lhe dê água e ração. Quando ele quiser ir embora, mando avisá-lo, fique esperando na cozinha, venha rápido, coloque o animal na charrete e deixe preparado um cavalo, pois se ele quiser alguém para acompanhá-lo você irá com ele. Nesse caso, amarre nosso cavalo na charrete, entre nela depois de ajudá-lo a subir e conduza. Fale o menos possível e, quando chegar à cidade, ajude-o a descer e faça um pouco de hora, finja arrumar alguma coisa, aperte o arreio do cavalo, olhe seus cascos, algo assim, e discretamente escute o que o padre fala e nos conte depois. Entendeu? Sim, menino Silas, vou já trocar de roupa. A casa, principalmente as salas, estava limpa e tudo brilhava, na cozinha, tudo estava preparado. Silas foi ao seu quarto, trocou de roupa, passou pelo quarto do pai e verificou se Isaías estava arrumado e repassaram novamente o que ele teria de fazer e desceu para esperar a visita na varanda. Será que é errado pedir a Deus que nos ajude a enganar alguém? Pensou Silas. Ah, meu pai, entenda-nos, não queremos enganar, perdoe-nos se estamos agindo errado. Não quero pecar, mas também não quero ir para o orfanato. Se meus tios brigarem, muitas pessoas vão morrer. Acho que é nisso que devo pensar, estamos nos defendendo. Vou ficar tranquilo. Gabriel enviou fluidos calmantes a Silas e Eduardo curioso indagou, porque todos estão nervosos com essa visita, quando fazemos algo que não está de acordo com as normas que pensamos ser corretas, tememos, respondeu Gabriel. Isaías se passa por João e eles têm medo de serem descobertos. Eles não estão prejudicando ninguém com esse ato, estão realmente se defendendo. Silas é o legítimo herdeiro da fortuna do pai, pois João queria que fosse assim. Agiram certo. Estão se defendendo da ganância dos outros. E o padre tem muita influência. Se ele disser que está tudo certo aqui, todos acreditarão. Ficaremos atentos e deixaremos o ambiente com fluidos agradáveis, mas não vamos interferir. João sabia o que fazia, o vigário não enxerga muito bem e, ao ver Isaías de uma certa distância, com certeza achará que é o proprietário da casa. João foi sempre generoso com a igreja e agora tem um motivo a mais para fazer essa doação. O padre irá celebrar missas para os mortos. Os três Isaías, Maria e Silas estavam ansiosos e, quando ouviram a charrete se aproximar, o menino sentiu o coração bater forte e as mãos úmidas tremerem. Aparentava, porém, estar calmo. Juvencio foi ajudar o padre e fez o que fora ordenado. Silas foi recebê-lo. Beijou a mão do vigário pedindo a bênção e apontou para a sacada. A casa era uma construção comprida. Na frente, havia um pequeno jardim e a varanda, que davam para a entrada das salas. Na sala de jantar, havia 2 corredores, um que ia para os quartos e outro para a cozinha. O quarto dos pais era o primeiro da frente do lado esquerdo e o único que tinha sacada com vista para o jardim. Padre Mateus olhou, viu um homem na sacada, sorriu, cumprimentou-o e depois o abençoou. Silas estava atento. Quando o padre foi subir os degraus para a varanda, o menino olhou para Juvencio e viu que o empregado estava olhando para Isaías espantado. Isaías entrou no quarto e Juvencio foi tirar o cavalo da charrete e cuidar dele. Silas gentilmente levou o padre para o lavabo na sala onde havia água para lavar as mãos. Padre Mateus estava acostumado a essas visitas, conhecia a casa e agiu como sempre jazia nessas ocasiões. Depois foi com Silas para a saleta na qual Violeta costumava ficar. Maria foi cumprimentá-lo, e serviu refrescos. Como está seu pai? Perguntou o padre. Me pareceu que está bem. Está bem, sim senhor, respondeu Silas. Papai contraiu a doença e sarou. São raras as pessoas que se curam.
O médico que cuidou dele recomendou que ficasse acamado. Está magro e sofreu muito com a morte dos nossos entes queridos, seus cabelos branquearam e sequela foi a voz, que ficou rouca. Embora tenha se curado, está sendo cauteloso, não quer ter contato com ninguém, teme que ainda possa transmitir a enfermidade. Por isso, pediu para desculpá-lo. Papai queria muito desfrutar de sua agradável companhia, mas achou melhor ficar isolado. Seu pai tem razão, meu menino. O padre o olhou examinando. Silas achou que ele deveria estar pensando, com 4 filhos sadios e bonitos, o que ficou foi este feio. Silas tentou uma conversação, indagando sobre os conhecidos e amigos na cidade. O padre respondeu e depois perguntou, o que fizeram com a suicida? João entendeu, não foi. Não poderia vir, entendemos, sim senhor. Nós enterramos ao pé do morro. Deu tudo certo. Afogar-se no açude, exclamou o padre. Diga para o João não deixar colocar cruz perto do açude. O melhor é que esqueçam esse episódio desagradável. Se colocar uma cruz, esse pessoal simples do campo vai logo achar que o lugar ficou assombrado e qualquer coisa que virem, uma sombra, árvore mexendo, um animal correndo, acharão que é assombração. O senhor é um sábio, exclamou Silas. Vou transmitir tudo o que está me falando ao papai. O padre sorriu e exclamou, você até que é inteligente. Silas aproveitou para dar-lhe o envelope. Senhor, papai mandou dar esta contribuição e pedir que celebre missas para os nossos mortos. O padre pegou o envelope, abriu e sorriu. Não contou o dinheiro, mas viu que havia uma quantia razoável. Diga a seu pai que celebrarei as missas. O senhor nos desculpa. Não poderemos ir, entendo e os dispenso. Seu pai deve obedecer às ordens, abre aspas, dicas e você, como bom filho, deve cuidar dele. Maria o chamou para almoçar. O padre sentou-se, como sempre fazia quando os visitava, do lado direito, perto da cabeceira, que era lugar de seu pai. A cadeira do lado esquerdo era lugar de Violeta, e Silas sentou-se nesta e ficou de frente para o vigário. O padre orou, Silas permaneceu em silêncio e depois almoçaram. Maria o serviu como era de costume. Padre Mateus comeu bem e Silas, aflito, tentou desenarcar, fingindo que também estava apreciando o almoço. O padre tomou vinho, Silas, refresco como sempre disse ele gentilmente e a Maria, aqui, no lar de João, come-se muito bem. Fizemos os doces para o senhor levar falou Maria. Por favor convidou Silas, vamos agora para a saleta onde o senhor poderá descansar um pouquinho e lá tomaremos um café. Assim que tomaram o café, Silas fechou a janela, saiu discretamente, encostou a porta. O vigário cochilaria por algum tempo. Tudo está dando certo, menino Silas alegrou-se Maria. O padre Mateus não desconfiou de nada, está agindo como sempre. Vamos ficar em silêncio para que ele durma. Vou ver papai. Silas foi tranquilizar Isaías. Tudo está dando certo, pode ficar sossegado, o vigário está dormindo e quando acordar irá embora. Será que ele não vai querer me ver? Não creio, ele sabe o que é ficar de quarentena. O que é isso? Perguntou Isaías. É um período em que o doente tem de ficar isolado. Um dia, teremos, o padre e eu, de nos encontrar. Isaías falou suspirando. Um problema de cada vez, exclamou Silas. Por alguns meses, daremos desculpas de que você quer ficar isolado. Enquanto isso, aprenderá. Quando acontecer esse encontro, você estará agindo como papai. Silas ficou na sala de jantar, ansioso, esperando a visita acordar. Quando o padre Mateus levantou-se, estava de bom humor, foi lavar o rosto e depois se despediu. Já vou, quero retornar à cidade antes que escureça. Menino, agradeça a seu pai e diga que estou orando pela sua recuperação. O senhor quer que um empregado nosso o acompanhe? Perguntou Silas. Vou aceitar. Maria correu e avisou Juvencio e, quando o padre saiu à varanda, a charrete estava pronta e o cavalo que traria o empregado de volta, amarrado à condução. Juvencio ajudou o padre a subir. Despediram-se. O vigário os abençoou e partiram rumo à cidade. Silas e Maria somente se tranquilizaram quando Juvencio retornou e informou: fizemos a viagem sem conversar. O padre foi cochilando. Deixei-o na frente da casa paroquial. Muitas pessoas foram cumprimentá-lo e saber notícias da fazenda e do senhor João.
Como você me pediu, fiquei disfarçando. Primeiro, peguei os doces sem pressa na charrete e dei à empregada do vigário, depois, fiquei arrumando o arreio do cavalo. O padre contou que viu o senhor João, que o abençoou e que, embora magro, e com os cabelos embranquecidos, ele está muito bem e que na fazenda tudo está em ordem. Acho que ele repetiu essas notícias muitas vezes. O empregado dele levou a charrete para dentro e eu então vim embora. Maria suspirou e entrou na casa. Silas ia entrar também quando Juvencio o chamou. Diga-me uma coisa, menino Silas, se por um acaso o senhor João tivesse morrido, o que aconteceria? Silas lembrou então que, quando Juvencio viu Isaías na sacada, assustou-se e ficou admirado. Preferiu ser sincero com aquele empregado de muitos anos. Respondeu vagarosamente: primeiramente eu ficaria órfão, completamente sozinho. Sendo menor, meus dois tios, Josefo e Bento, iriam querer ser meus tutores, não por amor a mim, mas pelo dinheiro, pela fazenda. Com certeza, iriam brigar e provavelmente haveria morte. E a primeira providência seria se desfazerem de mim. O destino de órfãos menores de idade quando não são aceitos por parentes é o orfanato, e eu, como uma pessoa deficiente, iria com certeza para um asilo de doentes. Deus nos livre disso acontecer. Ainda bem que isso não ocorreu, não é? Exclamou Juvencio. Ainda bem, exclamou Silas, olhando-o. Juvencio também olhou e disse convicto: menino Silas, defenderia com a minha vida esta fazenda a que tem direito, você e o senhor João. Entendi, Juvencio, e quero muito sua ajuda. Obrigado. Juvencio afastou-se e Silas entrou na casa. Teve a certeza de que o empregado de tantos anos sabia da troca e isso o deixou mais tranquilo. Estava dando certo. Aliviado, orou agradecendo. Depois pediu a Maria: Maria, vá com Bernadette e Sara buscar as crianças de Teresa. Aguardou na sala. Hoje é 28, pensou, dia do meu aniversário. Estou fazendo 14 anos. Ninguém lembrou. Também, ficamos tão aflitos. Acho que somente Maria poderia lembrar. Não estou com vontade de comemorar nem de receber cumprimentos. Com certeza os outros aniversários serão melhores. Suspirou acomodando-se na poltrona preferida de sua mãe. Capítulo 6. Lar para órfãos. Já estava escurecendo quando as 3 empregadas entraram na casa pela porta da cozinha com as 4 crianças. Silas foi recebê-las. 3 delas se esconderam atrás da saia de Maria. Estavam assustadas, com medo e olhavam desconfiadas para Silas. Como estão vocês, crianças? Perguntou Silas sorrindo. Já jantaram? Vamos comer, é melhor dar um banho neles, disse Maria, estão muito sujos. Eles estavam realmente sujos e despenteados. A menorzinha pôs-se a chorar. Venha cá, meu bem, falou Silas carinhosamente. Vou dar um biscoito para cada um, depois irão tomar banho, iremos jantar e, em seguida, acompanharei vocês para o quarto onde dormirão tranquilos. Vou lhes dar brinquedos. Como vocês se chamam? Eu sou Silas. O menino maior respondeu: chamo-me Moacir. Esta é Inês, mostrou a menorzinha, que parará de chorar para comer o biscoito, e esta é Irene e eu sou o Romeu. Maria e Bernadette foram dar banho neles, primeiro lavaram os meninos, depois as meninas. Silas ficou esperando na cozinha. Sara, que preparava o jantar, comentou: menino Silas, trouxemos somente algumas roupas. Elas possuíam poucas e estavam velhas. A casa de Teresa estava uma bagunça. Eles tinham poucas coisas estragadas. Não sei se algum empregado vai querer algo de lá. Maria disse que quem quisesse que pegasse e o resto que queimassem. Ao ver as crianças limpas, Silas se admirou. Como vocês estão bonitos de cabelos penteados. Sentem-se aqui, vou ajudá-los a comer. Maria colocou comida nos pratos e ele os auxiliou a se alimentarem porque estavam comendo com a mão. Vamos comer com a colher, não suja a mão, disse Silas. Jantou com eles na cozinha, conversou com as crianças, agradou-as e logo os 4 estavam mais tranquilos. Crianças sentem quando são queridas, pensou Maria. Agora vamos para o quarto, convidou Silas.
Bernadette e Sara fecharam a casa e foram embora, e as crianças foram com Maria e Silas para o quarto ocupado por ele anteriormente. Vão dormir os quatro juntos, como faziam na casa deles, na mesma cama, pois ela é grande, de casal. Vamos encostá-la na parede e colocar duas cadeiras para não caírem. Maria, poderão se sujar, mas irão tomar banho todas as tardes e colocar limpas. Vamos educá-los aos poucos. As crianças olhavam tudo admiradas. Silas deu um brinquedo para cada uma e prometeu: se comportarem direitinho, vão ganhar mais. E foi brincar com eles, que logo começaram a rir. Percebendo que estavam com sono, acomodou-os na cama. Agora vamos orar. Vocês sabem rezar? Não? Então eu falo e vocês repetem: Menino Jesus, nos proteja e abençoe. Que nós sejamos felizes aqui. Agradecemos ao Papai do Céu por tudo. Agora vamos mandar um beijo para o papai e a mamãe. Silas beijou-os e cantou uma canção de ninar. Cansados e acostumados a dormir cedo, eles adormeceram. Silas e Maria saíram do quarto. Quantos anos têm essas crianças? Maria, Moacir, o mais velho, vai fazer 6 anos. Romeu tem 4, Inês vai fazer 3 e a caçulinha Irene tem 1 ano e 10 meses. Vou deixar a porta do quarto deles aberta. Se chorarem, eu ou você escutaremos e viremos vê-los. A vela que está em cima da cômoda, no alto, deve ficar acesa. Vou dar boa noite ao papai. Silas encontrou Isaías preocupado. Menino, disse ele, acho que corremos perigo. Se descobrirem, serei enforcado. Não vão descobrir nada. Se enganamos até o padre, enganaremos a todos. Você poderá andar pela casa agora, brincar com as crianças de Teresa, ficar na sacada e na varanda. Não será perigoso, não. Cumprimente os empregados como meu pai fazia. Você se lembra? Era bom dia ou boa tarde. Papai sempre dizia o nome do empregado. E se perguntarem como está, responda: com a graça de Deus, estou melhor. Assim você não ficará tanto neste quarto. Silas, Juvencio nos conhece bem, a mim e ao senhor João. Era meu amigo e conversávamos muito. Será que nem ele desconfiará? Não, Isaías. Hoje ele o viu e comentou comigo que o senhor João está como sempre, só que mais magro. É mesmo. Se Juvencio achou isso, todos acharão, exclamou Isaías, suspirando aliviado. Vamos dormir. Amanhã cedo chegarão os trabalhadores e vou começar aumentando o açude e embelezando-o. Silas, preocupado com as crianças, levantou-se 2 vezes à noite para olhá-las. Elas dormiam tranquilas. O jovem levantou-se muito cedo. Maria preparou seu desjejum e ele deu ordens. Maria, cuide você das crianças e divida as tarefas da casa com Bernadette e Sara. A costureira deve vir também. Vamos fazer primeiro roupas para as crianças e ajustar algumas para papai. Os trabalhadores chegaram. Silas foi recebê-los e, como seu pai fazia, combinou primeiro o salário e depois explicou: vocês estão aqui para fazer alguns consertos na fazenda. Vamos reformar as casas dos empregados, mas primeiro mexeremos no açude. Iremos fazer uma cruz para colocar aqui, disse um empregado. Não vamos colocar cruz aqui. Se vocês quiserem fazer uma, será para pôr no local onde Teresa foi enterrada. O açude será um lugar útil e bonito. Vamos cavar para aumentá-lo. Silas mostrou num papel o desenho que ele fizera e explicou com detalhes aos trabalhadores. Vamos cavar e tornar esta parte mais funda. Aqui colocaremos bancos, plantaremos árvores, vou colocar peixes e daqui a alguns meses poderão pescar. Perto da nascente dessa pequena bica d'água, vamos fazer buracos redondos, serão 3, e plantaremos árvores em redor da nascente em volta do seu escoamento. Posso perguntar o porquê disso, menino Silas? Indagou Juvencio. Li no livro de estudo, que árvores perto das nascentes e ao lado do escoamento protegem suas águas. Esses buracos que vamos fazer armazenarão águas das chuvas, fazendo a terra ficar úmida e impedirão que a nascente seque em época de grandes estiagens. Logo entraremos no período de chuvas, nosso reservatório ficará cheio e, para não prejudicar nossos vizinhos que usam da nossa nascente, continuaremos a desviar suas águas para abastecê-los. Quero tudo pronto para quando as chuvas vierem e encherem nosso açude. Vamos plantar árvores ao seu redor em nossa terra.
Os trabalhadores se alojaram no galpão, iam para a cidade no sábado à tarde e só retornavam na segunda-feira. Abriram os 2 buracos e, para fazer o terceiro, tiveram de arrancar árvores, que foram tiradas com cuidado e replantadas ao lado do açude. Aprofundaram o açude, colocaram bancos, plantaram outras mudas de árvores. Os empregados fizeram uma cruz, que foi levada para a sepultura de Teresa. Quando acabaram, Silas ordenou que consertassem o galpão. Gabriel, como programara, estava sempre que lhe era possível na fazenda e perto de Silas. Eduardo vinha muito com ele. E, numa dessas visitas, Eduardo perguntou curioso: Gabriel, não vi Teresa por aqui, para onde ela foi levada? Não foi possível desligar Teresa da matéria física morta. Ela está junto do corpo, que horror! No escuro? No frio? E com o corpo apodrecendo? Vamos ajudá-la. Por favor, Eduardo, quem se suicida comete um erro grave contra o corpo físico que lhe foi